Olá, boa noite. São 19 horas, estamos começando a nossa live com o tema Independência Financeira. Vamos lá. Estamos ao vivo. Quero agradecer primeiramente por você estar acompanhando essa live, para que juntos possamos entender onde estamos e para onde nós vamos no quesito independência financeira. Seja bem-vinda, Jaqueline, Life Electronic. Então, como vai ser, pessoal? Eu vou estar aqui com vocês nesse início e logo mais teremos a nossa especialista Sara Maísa, que é criadora e mentora do método Sprint Money. Método que tem impulsionado pessoas a acelerar os seus resultados financeiramente, né? Então, seja aí, ela já acabou de entrar, falar nela, o rosto do sucesso. Olha essa carinha aí, Sara Maísa. Então aqui a gente quer firmar um compromisso com vocês que hoje estaremos aqui compartilhando teorias e práticas que vão agregar no conhecimento de cada um de vocês para que possam acessar caminhos que levarão à conquista da independência financeira. Então eu quero perguntar para você que já entrou aí, se você quer aprender a ser independente financeiramente. Quem quer, digita eu aí, vai lá. Dá palminhas, fala eu. Boa noite, Sheila, prima, seja bem-vinda. Manda coraçãozinho, já pega aí, ó, esse aviãozinho que tá aí, clica nele, convida as pessoas que precisam entender o que é independência financeira e que buscam aí, né, bons resultados. Então, antes disso, a gente precisa saber o que significa independência financeira. E isso vai da perspectiva de cada um, né? Para você pode ser que seja não depender do seu salário para pagar suas contas, ou para outra pessoa pode ser não ter que trabalhar nunca para comprar o que quiser, né? Esse objetivo ele depende muito do que você pretende alcançar. Para conquistar o patamar desejado, é necessário fazer com que o seu dinheiro venha sobrar no final do mês e que você saiba o que fazer com cada centavo que você receber, não é verdade? Isso demanda um controle e não é um simples controle, tem que ser disciplinado e pode ser desenvolvido pensando num futuro de conforto e estabilidade financeira. Ninguém quer ganhar e gastar todo o seu dinheiro e ficar devendo, não é verdade? Então quem está afim de chegar nesse patamar? Fala eu. A galera está muito empolgada. O conteúdo dessa live, pessoal, eu quero aqui exemplificar e mostrar as melhores dicas e práticas junto com a Sara para que você possa aplicar a partir de hoje mesmo e começar a ter resultado financeiramente, tá bom? Então pegue a caneta, pegue o papel, vamos começar com tudo. Vamos lá na primeira dica dessa noite. Aproveitando que vocês pegaram aí a caneta e o papel, o primeiro passo de tudo, antes de tudo, é fazer um bom planejamento. Né? Você ter a caneta e o papel. E o passo inicial para manter um bom padrão de vida é planejando suas finanças. Afinal, só se obtém o que se programa com antecedência, não é verdade? Então, assim, a primeira missão é conhecer o seu orçamento com detalhes. Conhecer a sua receita, saber o quanto você recebe. Então, você precisa listar aí, ó, listar aí na sua fonte, na sua folha aí, a fonte de renda e os valores que você recebe, a quantia que você tem disponível e, em seguida, registre todas as suas contas fixas, né? Os gastos essenciais, os gastos básicos que você utiliza e os gastos também que você não precisa gastar, que às vezes a gente acaba gastando, né? Então, para facilitar esse processo, existem aplicativos hoje que ajudam, né, nessa gestão do controle financeiro. Tem aquelas planilhas no Excel, né? Ou bom velho caderno de anotações. Use o que for melhor para te ajudar. Depois de adicionar tudo isso, acho que tenho certeza que você tem que marcar em cada dia tudo que você for gastando, tudo que você for pagando. Dessa forma, acredito que em 2, 3 meses você já vai ter assim, dados precisos de como está o seu consumo. Isso aí. Tem gente entrando com força. E aí,
Vamos para a próxima dica, que é o quê? Evitar as dívidas. As dívidas, elas vão na contramão do que a pessoa quer conquistar a independência, não é verdade? Elas comprometem o nosso orçamento e mensalmente faz com que a gente tenha que pagar juros, porque se a gente atrasa, acaba que tendo juros para pagar. E então a gente tem que fugir desse cenário, evitar essas armadilhas, que pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito, fazer compras desnecessárias, recorrer a financiamentos longos e às vezes até utilizar o cheque especial, aquele limite que o banco libera lá, que são juros altíssimos. Então quando a gente recorre a isso, a gente acaba o quê? Se endividando mais. Então a gente precisa negociar, quitar tudo quanto antes. Uma recomendação aqui minha agora é saber assim que qual o tipo de juro que você está pagando todo mês e tentar trocar por um mais reduzido, né? Sei lá, transferir uma dívida para uma outra que tem um juro menor e quitar a outra que tem um juros maior, não é verdade? E aí, qual que é a dificuldade de vocês nessas duas dicas aí? Vocês conseguem colocar tudo em prática? Conseguem anotar tudo que vocês recebem? Conseguem anotar tudo que vocês compram? Tudo que vocês têm de gasto durante o mês? Vocês conseguem fazer essa listinha aí? Porque é uma grande dificuldade, né? A realidade é que a teoria é muito bonita, mas na prática a gente acaba sabotando, né? A gente acaba não fazendo essas coisas. Então, se a gente seguir essa receita, se a gente seguir isso de uma maneira criteriosa, a gente vai conseguir ter os resultados que todas as pessoas independentes possuem, beleza? Vamos lá então para o nosso próximo. Aí, ó, Carla, não listo tudo, apenas os gastos mais altos. Pois é, mas aí você não consegue mensurar que às vezes os gastos menores e supérfluos podem ser também desperdício, né? E aí esse dinheiro pode servir para ser investido, pode ser para a realização de um sonho mais na frente também, né? Então vamos lá. Terceira dica, pague à vista. Compre à vista. Né? Nós brasileiros, existe muitos de nós que ainda têm o hábito de comprar diversas coisas de forma parcelada. Que por comodidade, lógico, né? Ou apenas de costume, as mensalidades elas fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. Só que tem um detalhe aí, né? Essa praticidade gera um problema que passa desapercebido às vezes, né? A maioria pensa que o valor da parcela, pensa no valor da parcela e se esquece de considerar que o preço total, né, daquele produto ou serviço que está sendo adquirido, além de arcar com os juros embutidos, né? Nem sempre o cartão deixa de ter juros. Às vezes a gente paga juros sem saber. Então, para não passar por isso, pense na real necessidade de parcelar suas compras. Comida e combustível tem que ser à vista. Você gosta de pagar comida para depois, você comeu, esqueceu e depois você tem que pagar e fica ruim. Então priorize sempre o pagamento à vista e assim, aproveite o momento para pedir desconto, porque quem paga à vista consegue barganhar o preço, né? Então assim você poupa dinheiro e não prejudica os seus orçamentos futuros. Não é verdade? Está fazendo isso. É outra dica também, é evitar o máximo uso do cartão, porque o cartão ele ilude a gente, né? A gente acha que tem dinheiro, mas na realidade a gente não tem. A gente vai gastar um crédito que a gente vai ter que pagar no futuro. E aí tem pessoas que têm, vai lá, a dica para você que tem mais de 2, 3 cartões, pelo amor de Deus, elimine seus cartões, fique apenas com um cartão. Se você não está conseguindo, né, gerenciar suas dívidas, pagamento das suas dívidas com 3 cartões, então diminui para 1, para você ter melhor controle aí das suas dívidas, tá? O quarto passo, a quarta dica, né, dessa noite é você pensar em atividades lucrativas. E logo logo a Sara vai estar entrando e vai estar junto comigo aqui trocando a bola aqui, para que a gente possa dar dicas para vocês práticas de como vocês lucrar de maneira em que atividades do cotidiano mesmo, às vezes a gente sabe, a gente tem um dom, a gente conhece alguma coisa, cozinha, costura, enfim, atividades comuns que nesse momento de pandemia têm sido assim muito requisitadas, né? Muita procura das coisas comuns
e está ao alcance de todos nós, né? Então, se você tem um dom natural para decorar ambiente, sei lá, fazer artesanato, pintar quadros, né, dona Alessi? Tocar um instrumento ou qualquer outro hobby lúdico, sei lá. Que tal pensar em conseguir uma renda extra com isso? É possível você fazer isso. É claro, sim, que essas atividades elas não podem sobrecarregar a sua rotina. E é por isso que você precisa o quê? Se dedicar em algo que você já tem experiência e que não vai te prejudicar no que você já faz de costume. Tá? Você realizar uma tarefa extra nos finais de semana vai ter um dinheiro a mais no fim do mês, não é verdade? Às vezes você não está fazendo nada no fim de semana, sabe? Você fica ali, quer acordar mais tarde, quer assistir uma série, quer ver um filme, quer, sei lá, jogar tempo fora, jogando videogame. Gasta, né, tempo à toa. Então, você precisa utilizar o tempo a seu favor também. Tempo é dinheiro, como diz o ditado, né? O segredo da educação financeira é gastar menos do que você ganha. Se isso virar um costume, algum dia você vai ficar independente do trabalho. Vale reforçar que a conquista desse objetivo vai depender do quanto você consegue fazer sobrar o dinheiro, que acho que é a dificuldade, né, de todo mundo. Então a gente precisa começar de maneira gradual, sabe? O passo a passo, criar um hábito, analisar o orçamento que você anotou, identificar os valores que podem ser diminuídos ou evitados, assim como você citou, Carla. Então, assim, esses pequenos reajustes ou ajustes de como se livrar da taxa do banco ou trocar do plano de celular fazem uma enorme diferença no final do mês e no final do ano, então, sobra muito dinheiro. Então, separe os gastos por categorias, defina o valor máximo tolerável para cada um deles, né? Então, assim, existem muitas coisas. Ei, tia, boa noite. O importante de tudo é que você não deixe se dominar pelo efeito manada. O que é isso, Eduardo? É quando as pessoas se comportam de maneira semelhante ou compram algo que só porque a maioria das pessoas compraram, você vai lá e compra, sabe? No embalo, com a multidão, assim, para tentar suprir uma necessidade que é falsa, na minha opinião, é uma necessidade de mercado. Então fuja do modismo causado por esses gastos aí indispensáveis. Muitas pessoas compram coisas que não têm necessidade, só porque amigo comprou, porque a fulana comprou e é bonito e é mais caro, só que o que você tem já te supre as suas necessidades, não é verdade? Vamos para o sexto passo, que é criar metas alcançáveis. Eu, como coach, eu quero te dizer que o segredo para conquistar a independência financeira é criar metas específicas e atingíveis, né? Então, assim, pensa onde você pretende chegar em curto, médio e longo prazo. Assim você economiza com propósito e quando chegar a hora de empregar o seu dinheiro naquilo que você idealizou, sonhou, não haverá surpresas desagradáveis, né? Então, assim, ao final de contas, você teve foco, dedicação no início, então você consegue chegar onde você precisa. O que o coaching te ajuda nesse processo? Ajuda no processo de clarear suas ideias, né? De trazer à evidência o que você precisa fazer para você alcançar este algo. Então você precisa do caminho, você precisa caminhar, mas antes de tudo, do caminho e de caminhar, você precisa entender. Tive um problema aqui, mas eu acho que nós já estamos de novo. Deixa eu olhar aqui. Estamos aqui. Eu estava falando sobre o processo do coaching, né? Que o coaching ele ajuda, ele traz as ideias e te dão objetivos práticos para que você alcance com excelência os resultados que você sozinho não conseguiria realizar, tá? Então, a última dica antes que a Sara entre aqui com a gente é fazer uma reserva. Nós precisamos de fazer uma reserva de emergência, né? Quem aí tem reserva de emergência, não precisa dizer eu, mas vai saber do que eu estou falando, né? Como já deu para notar, ser independente financeiramente depende muito de quê? De preparo. Então, parte disso é pensar nos imprevistos que podem surgir no caminho, não é verdade? Para isso, cria uma reserva de emergência para bancar o quê? Os seus gastos
por um mês, por 2 meses, vai crescendo gradualmente, 6 meses, até chegar a um ano. Acredito que já é um bom passo, né? Então, assim, essa não é uma atitude drástica e exagerada. Evita que você fique endividado e com um nome negativado, né, caso perca o emprego ou alguma urgência apareça no meio do caminho. Muitas pessoas agora estão com auxílio emergencial, mas se não tivesse isso, muitas pessoas também não teriam dinheiro reservado. E com dinheiro reservado você não precisa se desesperar por receio de não conseguir pagar as contas essenciais e se ver forçado a abandonar as coisas, os seus sonhos, né, as coisas que você quer fazer. Manda a solicitação aí, Sara, que eu já vou aceitar aqui para você entrar junto com a gente aqui e a gente tocar a nossa live e que você possa, sabe, ter anotado aí essas dicas e agora juntos, Sara e eu vamos conduzir todo o processo aqui para que você sejam todos bem-vindos, tá? Van, Jaciane, Regina, Manu, fique à vontade. E agora estou só aguardando aqui a Sara mandar aqui o convite para que eu possa adicionar. Opa, chegou. Olha Eduardo, aí, gente. boa noite, beleza? Boa noite, Sara. Tudo bem? Tudo bem. Tá dando retorno da minha voz aí, eu tô me ouvindo Deve ser no porque você está seu com áudio. fone, porque aqui não está tendo retorno, não. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Confirma aí, faz um joinha. Se vocês estão ouvindo bem, se está tendo algum retorno aí de áudio. Você tem algum fone aí? Não, né? Não. Então tá. E aí? Você já falou tudo, cara. Eu tava dando uma aula aqui, te acompanhando. Sério? Tô muito acelerado, né, Sara? Tá muito sprint, hein, cara? Você vai se apresentar aí, porque já que a gente está compartilhando o público. Então, o pessoal tá falando que tá tendo retorno aí, não sei por quê. Você quer tirar seu fone, não, e ficar normal? Porque aqui eu não tô tendo retorno nenhum, tô falando normal e tô me ouvindo bem aqui. Oi, oi. Tá do retorno do mesmo jeito. É o seu, você tem que colocar o fone. Sério? Vou ter que colocar o fone então? Pera aí, então, vou colocar o fone. Mas enquanto isso, eu vou te apresentar. Gente, essa Tá. é a Sara Maísa. Sara é uma grande amiga minha, coach também, mentora. Criou um método fenomenal, tem ajudado muitas pessoas e eu tenho certeza que ela vai contribuir muito aqui na nossa live nessa noite. Então, você pegue aí a sua caneta, seu papel, e tudo que ela falar, anote tudo que essa mulher disser, porque olha bem para o rosto dela. Esse é o rosto do sucesso. Se você Ai, quer ter ai, ai. sucesso, anota tudo que a Sara vai falar aí. Sara, fica à vontade, eu vou pegar o fone, tá? Tá. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, então, meu nome é Sara Maísa. Como o Eduardo mencionou, eu criei o método Sprint Money, mas antes de falar do método, eu quero contar um pouquinho da minha história. Eu comecei muito nova, né, numa grande empresa, como menor aprendiz. Depois eu fui estagiária, fui encarregada, cheguei a um nível de coordenação. E o que eu percebi nessa trajetória? Eu percebi que a minha grande habilidade é acelerar o resultado das pessoas. Como assim? Eu ajudei pessoas a saírem de um nível de auxiliar de serviços gerais e chegar a um encarregado. A pessoa triplicou seus ganhos. E eu sempre gostei muito de ajudar e ver as pessoas crescendo verdadeiramente, genuinamente. Então, quando eu comecei a identificar essa facilidade que eu tenho de conduzir as pessoas, foi onde eu comecei a me desenvolver nesse sentido, de atuar como autônoma também, e não só... Vamos ver, peraí. Faz teste aí. Agora acho que Ei, foi. Agora acho que foi. Pessoal, confirma aí, por favor. tem eco. Agora parou. Isso Estou aí, então comentando vamos aqui lá. um pouco da minha trajetória, Eduardo, para mostrar de onde que nasceu o Sprint Money, né? Então, eu estou comentando Sim. que o que acontece? Eu percebi que eu tinha uma habilidade e uma facilidade
de ajudar as pessoas, de fato, a sair de um ponto e ir para outro, e através dos meus próprios resultados também, porque eu saí de um nível de estagiária a um nível de coordenação dentro de uma CLT, com 24 anos, liderar uma equipe de mais de 100 homens, então é um resultado muito rápido. E aí eu falei, cara, eu quero ajudar outras pessoas também a entender como que elas podem usar o potencial delas, porque, gente, todo mundo aqui que está nos assistindo nessa live tem um potencial aí dentro, você só precisa acessar, tá? Então, assim, eu não sei o que você está passando na sua vida hoje, todos nós temos desafios, mas uma coisa eu te garanto, que tem algo grandioso, tem uma luz aí dentro, e você só precisa dar foco, que vai acontecer e as coisas começam a evoluir. E para que isso aconteça, a gente precisa também de pessoas nos ajudando, porque juntos nós vamos muito mais longe. Então, o que acontece? Eu comecei a identificar e falei, cara, eu quero ajudar outras pessoas nesse sentido. E foi aí que eu fiz várias formações, né? Mas como diz, eu não estou aqui para falar de diploma, né? A gente tem que falar realmente de transformação e de conseguir auxiliar as pessoas. Então, de 2 anos para cá, eu dei um foco, comecei a atender, me posicionar como coaching, e depois também comecei a avançar para os processos de mentoria, que aí já é mais um passo a passo do que a pessoa precisa fazer. E juntar e agreguei todo esse conhecimento e criei esse método, que é o Sprint Money, que ele consiste em conduzir os profissionais a conquistarem em até 2 vezes mais de resultados financeiros em 60 dias. E aí depende de cada pessoa, depende da dedicação de cada um. Tem gente que é mais rápido, tem gente que não. E faz parte, tá tudo bem. E aí o Sprint Money ele se baseia em inteligência emocional, metodologia ágil. Não sei se você conhece, Eduardo, tem um livro que é o Sprint, que é com base nele que eu criei o método, que é o quê? Não. Ele é um livro que ele é de gestão de projeto, de gestão ágil mesmo, de você tirar um projeto do papel em 5 dias. Ele é muito, muito bacana. E inteligência financeira. Então, eu unifiquei e criei. E obrigado, Josi. Josi, grande amiga, parceira, cliente. E futuramente vai estar na jornada aí com a gente também, hein? Legal. Quero ver você brilhando aí, luz na vida das pessoas. Então, gente, vamos lá. Vamos pegar o papel e a caneta para quem ainda não pegou. Para a gente começar aqui. Quer falar alguma coisa aí, Eduardo? Algum comentário? Não, acredito que a gente pode começar já. O pessoal está entrando aí ainda, né? A gente está se manifestando aí. Estou vendo aqui. Pessoal, se vocês tiverem qualquer pergunta, pode mandar aqui. E aí no final a gente vai estar respondendo para vocês. E é importante também frisar que, para todos vocês que estão participando aqui agora, fiquem até o final, porque no final nós vamos fazer sorteios, tá? E aí, quem é que não gosta de ganhar alguma coisa? Principalmente se tratando de um mês que passou agora, que foi o mês da independência, né? Então, eu tenho certeza que o que a gente vai sortear aqui para vocês nessa noite vai agregar aí de alguma maneira para que vocês sejam independentes, tá? Então, fiquem até o final e vamos juntos nessa jornada aí. Vai lá, Sara. Show, vamos lá. Então, eu gosto sempre de começar fazendo a analogia das finanças com a árvore, né? Acho que você até comentou, né, que você curtiu isso daí, porque eu acho que fica muito mais fácil da gente entender. Porque a área de finanças, ela é muito ampla. Às vezes a gente acha que finanças é só a educação financeira. E aí tem várias áreas, então hoje eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? Então, o que acontece? As raízes da árvore são as crenças, a autossabotagem, os vícios e os vazios emocionais, são vários comportamentos inconscientes que nós temos em relação ao dinheiro. E tem coisas muito mais profundas, às vezes, Eduardo, que não é tratado nem no coaching, sim na terapia. Né? Se for algo ali ligado à constelação familiar e tudo mais. E impacta muito. E às vezes a gente não tem essa consciência. A gente acha que o dinheiro é só sobre fazer contas, e não é. Então, eu gosto de trazer essa clareza em relação ao nosso comportamento e à nossa consciência sobre cada detalhe do dinheiro. E quando você começa a aplicar isso como estilo de vida, gente, isso vira a chave, isso acelera resultados, isso muda a vida em um ano, sabe? Então, assim, porque, claro,
o que nós precisamos é essa clareza, esse discernimento. Então, a raiz da árvore é isso. Crenças, autossabotagem, vícios, vazios, entre outros. O caule da árvore, eu gosto de correlacionar com a educação financeira, que é essa questão da gente poupar, pagar as contas, doar, fazer os controles, toda essa parte. E aí, se a gente for falar para o lado de empresas também, fazer fluxo de caixa, separar a pessoa física da pessoa jurídica, tudo isso é o caule. E os frutos? Os frutos são os investimentos, os negócios, aí já está na fase do multiplicar. E o que acontece? O que eu percebo? As pessoas elas querem inverter a ordem relacionada a isso. E aí elas não entendem por que não estão tendo os resultados que gostariam. Elas já querem entrar, nem tem uma reserva de emergência, não conhece as crenças e já quer investir. E aí por isso que dá errado. Entendeu? Então, para vocês que estão aqui, eu convido vocês a fazer essa reflexão e analisar. E construir, né, frutificar essa árvore da forma correta, que vai trazer resultados bacanas para vocês. Então, assim, eu gostaria que vocês refletissem, aí é uma aula mesmo, vou ir falando e vocês vão refletindo, se tiver dúvida, coloca aí, que é qual a sua principal dificuldade relacionada ao dinheiro hoje? Vou dar até um tempinho para pensar. Qual que é a principal? E aí, Brunão? Qual a principal dificuldade relacionada ao dinheiro hoje? Anota aí para quem está anotando. E aí o segundo, quais são os seus principais objetivos? Não só financeiros, mas que vai impactar. Por quê? O Eduardo até comentou sobre isso, sobre metas. E se a gente não tem objetivos claros para o dinheiro, gente, inconscientemente nós vamos nos sabotar e não vamos conquistar aquilo dali. Por quê? Porque não sei para onde esse dinheiro vai mesmo e aí você acaba gastando. E muitas pessoas vivem naquele ciclo, né, que é aquela corrida do hamster ali, que fica a mesma proporção que às vezes até recebe um aumento ou vende alguma coisa a mais, dependendo com o que trabalha, a mesma proporção que ganha, gasta. E por que isso? Por que isso acontece? A pessoa ganhava 2.000, tinha despesa de 2.000, às vezes até demais. E aí aumentou para 4, continua. Então, o que é necessário entender? O porquê desse comportamento. E aí, Eduardo, por isso que eu vou lá nas raízes. A pergunta é, qual que é o vazio emocional que inconscientemente eu estou querendo suprir com isso? E às vezes é falta de afeto, necessidade de atenção. E inconscientemente a gente está buscando isso no dinheiro. E a gente começa a gente começa a gastar, né? Sabe? Hoje eu mereço, eu vou comer um negocinho e não sei o que e tal. Não que não se possa fazer isso, tá, gente? Nada aqui é excesso, não. Mas tem que ter um equilíbrio, tem que ter um balanceamento. E desde que você esteja consciente. Você falar, eu quero fazer isso, tá tudo bem também. Né? Nós não estamos aqui para dizer o que deve, o que não deve. Cada um tem o seu ponto de vista. Mas, assim, perceber esses comportamentos. Quando você for comprar alguma coisa, respira antes, reflita. Eu preciso realmente comprar isso agora? Se eu não comprar agora, qual o prejuízo que vai me trazer? Sou eu aqui consciente que estou comprando, ou é um vazio emocional que eu estou querendo suprir porque eu briguei com fulano, estou revoltada, agora vou descontar no dinheiro, vou para o shopping torrar. Eu vi várias pessoas, Eduardo, que não tinham condições, pegando auxílio emergencial e comprando assim coisas aleatoriamente, sabe? De doer o coração. Então, assim, o que eu faço é levar a consciência, mas a gente tem que respeitar também a posição de cada um. Então, façam essa reflexão que isso vai trazer bastante resultado aí para vocês.
E falar um pouquinho de crenças, né? As crenças, o que são essas crenças? É tudo aquilo que a gente acredita sobre o dinheiro. E isso vem lá da infância. Então, se você ouviu seus pais falando, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, todo rico é ganancioso, é soberbo, enfim, tem várias coisas relacionadas ao dinheiro e relacionadas à pessoa rica. Tudo isso que você ouviu vai formando as suas crenças. E às vezes elas podem ser fortalecedoras, mas na maioria das vezes, infelizmente, elas são limitantes. E o que é ideal? A gente pegar uma folha de papel. Eu tenho também um material para quem ficar até o final, né, Eduardo? Depois a gente pode presentear aí com esse material, que é o arquivo, com várias crenças limitantes para você identificar, porque a gente não percebe, gente. A gente acaba entrando no modo automático ali e as coisas vão fluindo, você acha que é assim mesmo e aceita aquela realidade. Mas quando você começa a tomar consciência de quais as crenças que estão por trás, aí você consegue entender e dar um novo significado. E como que você reprograma essas crenças? Ou é repetição, porque são muitos anos pensando daquela forma, são 30, 40, 50, 60 anos pensando daquela forma. Então agora, você sempre entendeu que o dinheiro era sujo, agora o dinheiro é bom, você vai falar outras coisas positivas, você vai ter que repetir isso todo dia, começar a entender isso. Ou forte impacto emocional, né, Eduardo? Que aí nós temos as ferramentas de coaching para que isso seja feito de uma forma mais rápida, para você ressignificar. Porque o exemplo que você teve a respeito do dinheiro era o modo de agir dos seus pais ou das pessoas que te criaram. E elas estão repassando ali, né? Elas não tinham essa consciência. Mas você que está hoje tendo acesso a esse conhecimento, e quem está aqui que tem filho, pode educar o filho melhor, e isso começa desde cedo, gente. Educar o filho com as finanças, pegar um cofrinho, dividir. Então, assim, como que é o ideal para se dividir? Pegar 50% para pagar as contas do seu rendimento hoje, os outros 10%. Eu estou amando. Ei, Adélio, que bom, feliz. Os outros 10% você doa, né, para quem fala assim, aí tem gente que fala assim, Sara, não posso doar, não sei o quê, né, Eduardo? Aí eu pego e falo, começa com o que você pode. Se você pode doar R$10, doa 10. Porque, assim, a lei do dar e receber também. A gente tem que entender que quanto mais a gente se desapega do material, mais as coisas acontecem. Só que o problema é que a gente está com foco, né? A gente tem um foco muito grande, às vezes, só no dinheiro. O dinheiro é só uma matéria. E, na verdade, ele tem que ser uma consequência de quem nós somos. Eu costumo dizer que o dinheiro, ele só potencializa quem você já é. Então, assim como tem pessoas pobres, boas e ruins, tem pessoas ricas, boas e ruins também. E é isso. É verdade, eu tenho um amigo que ele tem uma frase que eu peguei isso para mim e quero compartilhar aqui com vocês, que é o seguinte, ele fala assim, Eduardo, na vida é melhor a gente ter pessoas do que ter coisas. Coisas nos levam a certos lugares, mas pessoas nos levam muito mais longe ainda. Então, assim, as coisas acabam, né? Mas as pessoas não. Então, assim, quem tem amigos, tem tudo. Agora, quem tem coisas, nem sempre vai ter amigos, né? Então, às vezes, é muito importante tratar as crenças, porque muitas das vezes elas não são apenas familiares. As crenças, elas são também em relação à religião, em relação... Quem já foi na igreja aí e já ouviu falar que o pastor, alguém que está falando lá, falar que o muito dinheiro... Aliás, eles falam até errado, né? Eles falam assim, que o dinheiro é raiz de muitos males. Na realidade, não é essa. Ela tem a gente acaba tendo uma alucinação da fala que foi proferida e ali a gente acaba adquirindo uma crença limitante. Então a gente pensa assim, poxa, então eu não posso ter muito dinheiro não, porque senão eu vou me corromper. Eu não posso ter muito dinheiro porque senão eu vou ser mal. Eu não posso ter muito dinheiro porque eu vou prejudicar alguém. Então isso fica internalizado na gente. E a partir do momento que a gente recebe, por exemplo, a indenização lá da rescisão do quem trabalha em CLT, né, da empresa que trabalhava, aí recebe lá 20 mil reais. A pessoa não tem esse costume de receber esse dinheiro, o que ela vai fazer? Aquilo que você falou, ela vai gastar.
porque ela acha que se ela ficar com muito dinheiro vai acontecer alguma coisa de ruim com ela. Isso está internalizado dentro da pessoa. Então, tudo vai acontecer a partir daquilo que você acredita. Se você acredita, vai acontecer. Toda crença ela é auto-realizável. Então, verdade. É isso aí. Gente, vamos aproveitar aqui, ó, compartilhar essa live com mais pessoas. Eu tenho certeza que tem muita gente precisando dessa consciência financeira. Então, vamos ajudar. Compartilha aí com umas 5 pessoas no aviãozinho. Bota os coraçãozinhos aí pra gente poder ajudar. Ó, Maria Morena, hein, Maria? Maria, analista de perfil comportamental top das galáxias, Eduardo. Top. Acho que é venda nova, né, Maria? Só ela é de venda nova, se eu não me engano. Só confirma Legal. aí se eu não errei o local. Então, vamos lá, dando continuidade em relação à divisão do dinheiro, Eduardo. Então, você pega 50%, paga as contas, 10% doar, os outros 10% é venda nova mesmo, beleza. Investir, os outros 10%, poupar para os seus sonhos, os outros 10%, que é o primeiro, na verdade, é pagar-se primeiro. Então, toda vez que você receber o seu valor, receber o seu salário, seu prolabore, seu rendimento, o primeiro passo é você se pagar primeiro. Por quê? Porque a gente paga as contas e aí o que acontece? A gente se desvaloriza, isso está no nosso inconsciente. Então, quando a gente se paga, a gente fala, cara, eu trabalhei o mês inteiro, eu sou merecedor desse dinheiro. Claro que você dividindo certinho. Talvez você não vai conseguir se pagar 10%. Então, você se paga aí 10, 50 reais, o que você conseguir. Mas a importância disso é o gatilho que você vai mandar para sua mente. Tá? E os outros 10%, já falei 10, tá faltando 10 ainda, eu acho, né? Nessa conta toda. Isso, você anotou aí? Tá faltando 10, estou anotando aqui. Já falei doar, poupar, investir, se pagar e torrar também faz bem, entendeu? gastar, né? Assim, no sentido de desapegar do dinheiro também. Por quê? Porque senão a gente traz aquelas crenças de escassez, sabe? Você fica agarrado ali no dinheiro. Então, é bom você ter esse comportamento. E eu repito que, não dá 10%? Começa com o que dá. É apenas um movimento para você conseguir ressignificar em relação a isso. Você ia comentar alguma coisa? Não, quero dar aí as boas-vindas a Dani Lopes, Vera Lúcia, que entraram aí agora. Então, assim, essas métricas que você passou aí, eu já vi até do Paulo Vieira, né? Ele que compartilha essa métrica aí, que é para adquirir riqueza. Às vezes a gente acha que ser rico é só ganhar, é só ter ativos, mas na realidade a gente precisa doar também. Né? A gente precisa doar para ganhar. Muitas das vezes a gente acha que plantar somente é o necessário. A gente planta e com certo tempo a gente vai colher o que a gente plantou. Mas muitas das vezes quando a gente doa também, muitas vezes não, com certeza quando a gente doa, a gente também recebe e o bom disso é que quando a gente doa, a gente faz o bem para uma pessoa, faz um bem para uma causa, né? E isso, de certa forma, vai voltar para a gente, independente de qual seja o tempo ou a pessoa. Às vezes a gente deixa de ajudar uma pessoa ruim, por exemplo. A pessoa ruim te pediu um dinheiro, um favor, aí você fala assim, não vou fazer porque ela é ruim, não vou fazer porque ela é assim, não vou fazer porque ela não vai me pagar. Por exemplo, um amigo seu que não paga ninguém. E aí ele está precisando, está passando necessidade, está precisando de uma ajuda. E aí ele vai te pedir esse dinheiro. Aí você vai falar assim, mas ele não paga ninguém, eu não vou dar esse dinheiro para ele, não, nem vou emprestar. Uhum. E aí, assim, o que a gente acredita, o que a gente quer ensinar aqui nessa noite, que a Sara e eu, nós fizemos uma mentoria chamada Mentoria Master Gênesis. Com essa mentoria, ela trouxe muito refinamento, porque a gente já acredita e a gente busca para a nossa vida de maneira próspera e abundante. Então, a gente acredita o quê? Que o que a gente faz para A, mesmo que esse A não devolva para nós, o universo, Deus, ele se encarrega de retribuir por B
C, D ou até a última letra do alfabeto, mas isso vai voltar para a gente. Então, toda mão estendida para alguém, não necessariamente a gente vai fazer porque a gente sabe que vai receber de volta, mas a gente faz porque, como eu posso dizer, isso com certeza vai voltar nessa área. Então, assim, se você faz o bem para uma pessoa que não tem condições de te devolver, não se preocupe, porque em algum momento Deus, se você crê em Deus, ou o universo, ele vai disponibilizar para você o crédito do que você forneceu. Vamos lá. O que fala sobre isso daí é aquele livro Dar e Receber, né, para quem está anotando aí, do Adam Grant. Ele fala muito disso, desse equilíbrio. Por quê? Tem pessoas que também só querem dar, porém elas não sabem receber. E aí o que acontece? Você bloqueia o seu fluxo. Você já viu aquelas pessoas que você faz um elogio, a pessoa, não sou isso não, a pessoa não sabe receber um elogio. Ela está bloqueando o fluxo da prosperidade na vida dela. E resumindo isso que você falou, tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: na matemática da gratidão não existe proporção. Então, quando você faz esse movimento, ele vai voltar para você numa proporção muito maior, igual você falou. Então, a gente tem que realmente, assim, a minha missão é libertar as pessoas das suas limitações emocionais e financeiras e provar para elas que elas já possuem internamente tudo o que elas precisam. Só que o meu grande chamado é justamente despertar essas pessoas, fazer com que elas entendam, ativem de fato a sua identidade, porque, como eu disse, o dinheiro ele vai potencializar quem você já é na essência. E eu fiz um vídeo também falando sobre sabedoria financeira. Por quê, Eduardo? O dinheiro também na mão de uma pessoa ruim, ele vai ser potencializado negativamente. Não é esse o objetivo. E se o dinheiro ainda não chegou para você hoje, entenda, é porque você não está preparado para receber aquela quantia ainda, ou está com crenças limitantes. Em relação às crenças limitantes, o que acontece? Às vezes, os nossos pais tiveram um teto financeiro de, sei lá, R$2.000, R$5.000. E você hoje, nós hoje, inconscientemente, a gente continua repetindo os padrões e batendo naquele teto financeiro. Porque como nós somos filhos, nós viemos depois. Então, nós não nos sentimos merecedores de superar os nossos pais. Isso tudo é inconsciente. E é um movimento que às vezes a gente não entende. Nossa, eu estou trabalhando tanto, por que as coisas não fluem? Porque estão te ligando aí? Porque tem crenças ainda de que você só é capaz de fazer aquela quantidade de dinheiro. Então, assim, o dinheiro, ele está muito ligado aos 3 níveis de crença. Qual que é o primeiro nível? O nível de identidade, quem eu sou. Então, se você falar, eu sou pobre mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim, é isso que vai acontecer. Como o Eduardo disse, a crença é autorrealizável. O segundo, aí ó, totalmente bloqueado. Pessoas aqui no Brasil, elas falam que vão ganhar dinheiro. E lá no exterior, eu não fui lá ainda, eles falam fazer dinheiro. Então, assim, eu acho que nós precisamos realmente começar a mudar a nossa concepção e pensar em formas de fazer dinheiro. E eu vi você falando da pandemia, é muito isso. A gente teve que se reinventar, trazer quais são as nossas verdadeiras habilidades, quebrar padrões, sair da zona de conforto. Então, é um momento da gente refletir, olhar para dentro, falar o que eu sei fazer de melhor e colocar aquilo à disposição da humanidade. Às vezes você, igual o Eduardo comentou, um excelente cozinheiro, ou sabe falar em público, ou é marketing digital que está bombando. Você tem uma habilidade aí que está escondida, está inutilizada, e o que está te impedindo são as crenças, acredite. Então, assim, as crenças no nível de identidade, capacidade, a capacidade está muito ligada a você se sentir capaz. Cara, eu sou boa nisso, isso aqui eu pego, faço. E voltou o retorno, Eduardo. Voltou? Voltou. Deixa eu ver. Parou. Não, parou não. E o terceiro nível
é o nível de merecimento. E o nível de merecimento, gente, é onde eu mais percebo que as pessoas travam em relação ao dinheiro. Porque elas, de fato, elas até reprogramam, entendem a sua identidade, entendem a sua capacidade, mas quando chega no merecimento, elas não se sentem merecedoras e aí, inconscientemente, o fluxo não vem. Josi, eu estava fechando um super negócio. Sara Maísa me destravou. Vou focar em vendas. Com certeza, Josi. Tem que fazer esses destravar, gente. Não tem como. Se você hoje que está me ouvindo aqui, está sentindo que você está travado, sabe aquela Ferrari? A Josi era isso, a Ferrari que estava ali com o freio de mão puxado. A única coisa que eu fiz foi pegar na mão dela e ajudar ela a baixar o freio de mão. E aí, acabou, cara. De Ferrari já virou até foguete, né, Josi? Então, assim, por quê? Porque tá tudo dentro de você. Você só precisa ativar, acessar e ressignificar, tá? E um próximo passo aqui, eu falei para vocês mapearem, anotarem aí a principal dificuldade em relação ao dinheiro, ok? Para quem chegou depois. O outro, quais são seus maiores objetivos financeiros? E aí é detalhar, dar clareza para a mente, o que que eu quero. Ah, eu quero um carro com a marca tal, ano tal. Por quê? Porque às vezes a gente fala, eu quero um carro. Então, se vier um Fusca, tá ok. Se vier qualquer coisa, vai estar certo, porque você não deu a clareza necessária para aquela meta, tá? Parceira Mastermind, show! Então, gente, reflita quais são as crenças limitantes em relação ao dinheiro que vocês têm hoje, tá? E principalmente o que vocês mais ouviram em relação ao dinheiro na infância. E anota isso. E perceba se você está repetindo um padrão dos seus pais ou você está rebelando. Como assim? Se os seus pais eram muito escassos financeiramente e hoje você continua na escassez, ou talvez você está totalmente contrário, faltou muito na infância e agora para compensar você quer gastar tudo para mostrar o seu poder, né? Que na verdade é só uma forma do seu fantasma ali, o seu vazio emocional ser suprido. Continua, Eduardo, mas eu estou falando assim mesmo. Então, identifique isso. Se você está repetindo ou se você está rebelando esse padrão. E observe também em qual vibração que você está hoje. Você está vibrando na escassez, aquele medo do que vai faltar, aquela coisa pouca ali. E às vezes a gente vibra na escassez nos detalhes, nos pequenos detalhes. Tá? Não precisa ser nada grandioso, não. Então, a gente começa a perceber quando a gente está com medo de faltar, quando a gente não confia em certas coisas, tudo isso é uma questão de escassez. Eu não sei como é que vai estar amanhã, meu Deus. Então, todos esses comportamentos, esses pensamentos, são pensamentos escassos. E o universo, gente, ele é abundante. Está tudo disponível aí. Então, não existe escassez no universo, existe escassez na nossa mente. O segundo, você está na mentalidade de conforto, não está bom, mas também não está ruim, e vai empurrando do jeito que dá, não investe, mas também dá para pagar as contas. E o terceiro passo, que é a mentalidade de abundância e transbordo, né, que é o que eu quero conscientizar e incentivar para que vocês se movimentem para essa mentalidade. O meu objetivo aqui é esse, por isso que o título da live é Independência Financeira e Inteligência Emocional. Então, eu falei ali os comportamentos que estão por trás do dinheiro, justamente quando você entende isso, você consegue acelerar. E tem duas principais formas de você aumentar a sua receita, a sua renda, que é o quê? Ou você faz uma renda extra, ou você diminui o seu custo de vida. Por quê? Às vezes as pessoas elas estão vivendo um custo de vida acima do que elas podem. Para quê? Para sustentar um status desnecessário. Então, traz essa consciência em relação ao seu custo de vida hoje. Se você ganha, sei lá, R$2.000,
o seu custo de vida tem que ser 1.500 para você poder estar sempre investindo, fazendo uma reserva. E falando da reserva, o que acontece? Quem é profissional, CLT, carteira assinada ou concursado, o ideal é que tenha até 6 meses guardado, tá? E aí é onde que eu sugiro? Contas de bancos digitais que rendem mais que a poupança já está rendendo menos que a inflação. Porque a reserva de emergência, a reserva da paz financeira, que eu gosto de chamar, porque emergência ela já traz um gatilho de que uma emergência vai acontecer, então você inconscientemente gasta. Já atrai, né? Já atrai. Então eu gosto de falar reserva da paz financeira. Por quê? Porque você sabe que tem aquele dinheiro ali, por isso que muitas pessoas ficaram apavoradas nessa pandemia, por não ter essa reserva, né, Eduardo? Então, eu sugiro que seja numa conta de banco digital, porque tem liquidez diária, você pode sacar, e é diferente de você colocar numa renda variável, uma ação que tem um risco, uma volatilidade maior, e você pode acabar perdendo dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você coloca a reserva da paz financeira. Depois, você pensa em investir, fazer outras coisas nesse nível da renda variável. Tá? Então, como eu disse, para quem é CLT ou concursado, 6 meses, e para quem é autônomo, profissional liberal, que tem uma renda mais variável, o ideal é que seja até 1 ano, de 6 meses a 1 ano. Por quê? Porque nós vimos esse ano, com essa pandemia, o desafio que foi. Sim. Então, e quanto mais tempo, melhor. Se você tiver 2, 3, melhor ainda, né? Óbvio. Então, em relação à reserva, é isso. Daí, vai comentar alguma coisa? Reserva, você já está finalizando, né? Estou finalizando porque tá. Estou olhando o horário aqui, 19h52 já. Então, assim, eu quero deixar aqui como dica, né, para aquilo que dá mais uma pincelada, porque para ser independente financeiramente, você não precisa só apenas gerenciar o que você gasta, né, o que você consome, né, mas também saber o que fazer com o que sobra. O que fazer com o dinheiro que sobra? Então, é aquilo que você falou agora, poupar vai te ajudar a investir, né? E se você consegue fazer isso, ok, beleza. Agora, quem não está conseguindo fazer nada? Quem está parado em casa e não sabe porque não estão contratando, né? Muitas empresas ainda não estão contratando, e às vezes você é formado, você já tem uma graduação, e você já estava acostumado a ganhar um certo valor, né? 2 mil, 3 mil, 4 mil reais. Eu não sei qual era o piso que você recebia. Mas existe habilidades que nós possuímos e que podemos remunerar, né? Seria bom se todos nós conseguíssemos remunerar a nossa paixão, que acho que é o ideal de todo mundo, né? Todo mundo busca isso. Por exemplo, o jogador de futebol. Ele não trabalha. O jogador de futebol, ele fala assim, eu vou jogar bola, porque é o que ele gosta de fazer. Não são todos, mas a pessoa que tem isso como uma paixão e não como um serviço, como um trabalho. O professor. Eu tive diversos professores que eles entravam na aula e simplesmente davam um show de aula, enquanto outros entravam e simplesmente cumpriam o ofício. Fazia chamada, lecionava, enfim. Cumprir ali com a sua carga horária apenas. Mas existem aquelas pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E essas pessoas conseguem trabalhar de uma maneira que é satisfatória, prazerosa para ela e, ao mesmo tempo, ela ganha dinheiro. Então, ela não tem aquela sensação de estar trabalhando. Eu, por exemplo, eu toco, eu sou músico, eu sou coaching, eu sou palestrante, e todas as coisas que eu faço, a maioria delas, eu faço porque eu sou apaixonado. Eu faço porque eu gosto de fazer. Então, se eu precisar, por exemplo, dirigir, é uma paixão para mim. Então, eu posso dirigir 3 mil quilômetros, 6 mil quilômetros, e eu não vou me cansar, eu não vou ficar fadigado, eu não vou ficar estressado, porque eu amo dirigir. Então, se eu vou trabalhar de Uber, eu estou juntando o útil ao agradável, porque eu vou conversar com pessoas, vou conhecer pessoas, eu vou dirigir por toda a cidade, vou dirigir e conhecer outros lugares. Então, assim, eu vou usar da minha paixão para remunerar. Então, se você tem alguma habilidade que você gosta de fazer, é muito importante você procurar uma maneira de você remunerar.
Ah, Eduardo, mas eu não sei fazer nada. Não, alguma coisa você sabe fazer, alguma coisa você gosta de fazer e que outra pessoa que você não sabe ainda quer aprender a fazer. Cozinhar, fazer docinhos. Eu atendi uma cliente que ela falou que não sabia fazer nada. Eu falei assim, sério, você cozinha? Ela, eu cozinho, mas eu gosto só de fazer doce. Olha só. Aí eu falei assim, aí ela falou assim, aí eu falei, poxa, como que é o doce que você faz? Ah, eu gosto de criar, sabe? Eu não gosto de fazer coisa normal, docinho normal, não. Eu gosto de fazer doce bonito, doce sei o que lá. Mas eu gosto de fazer só para mim mesmo, não gosto de fazer para os outros, não, que eu tenho medo de pegar encomenda, sei lá, e se dá algum errado, eu não gosto de receber reclamação. Eu falei, ah, é? Ah, entendi. Imagina se você fizesse só para 10 pessoas em um mês e você tivesse uma renda de no mínimo R$ 1.500. Seria bom para você? Fazendo o que você gosta, não gosta de fazer doce? Ela, ah, mas não tem quem compra, não. Eu falei, então eu quero fazer um desafio com você. O seu plano de ação para a semana que vem é trazer para mim o doce. Se eu aprovar o seu doce, eu vou te ajudar a você vender o seu doce. Combinado? Ela foi, fez e trouxe o doce. Quando eu provei o doce, eu falei assim, não é possível que você não tenha noção de como você é boa nisso. Depois deixa eu te vender. E aí fui falando para ela, depois de meia hora de conversa, eu consegui convencer, ela foi, montou, o telefone tocou, ela conseguiu encomenda, e daí resumindo, a mulher já está vendendo no iFood, tá com, tem empresa, tem a marca, tem a logo, tem a persona, já está encomendando, né? Encomendando para o bairro e vizinhos que ela virou autoridade em doces no bairro dela. E cadastrou também no iFood. Então, assim, às vezes a gente tem uma coisa e a gente, sabe, negligencia, a gente desvaloriza a gente mesmo. Né? Então, quem toca, quem joga videogame, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas meu filho só vive jogando videogame. Ele pode ensinar outras pessoas a jogar videogame e remunerar isso. Vai para o canal, cria um canal no YouTube. Então, assim, existe várias formas de você remunerar a sua paixão. E que nesse momento de pandemia, ah, eu não posso ter contato com a pessoa. Hoje, online, a gente está fazendo uma live aqui, ó. Você está lá na sua casa em Cariacica, não é isso? Aham. Eu estou em Vila Velha e a gente está conduzindo aqui uma live no Instagram e todas essas pessoas estão assistindo. Então, assim, acredito que quando você quer, você corre atrás, você busca e há possibilidade sim de você ganhar uma renda extra fazendo aquilo que você gosta. Beleza? Sim. Finaliza então aí, Maíra. Finaliza Não, então, só Sara. complementando essa questão da renda extra, para quem tem essa crença de que não tem nada, de que não sabe de nada, tem oportunidade também de vender produtos de outras pessoas, revendedores, marketing de Exato. afiliados. Inclusive, eu tenho um Isso. curso que eu tenho afiliados vinculados. Outra coisa também, OLX, Mercado Livre, qualquer coisa que você tem parada na sua casa, coloca para vender. Porque às vezes a gente não percebe, mas nós ficamos acumulando tanta coisa velha em casa. Eu comecei a fazer esse movimento de limpeza, porque eu não parava em casa, e aí eu parei e comecei a ver várias coisas de valor, relógio novo que eu nunca tinha usado. Eu falei, cara, vamos vender esse negócio, sabe? Então, às vezes a gente fica acumulando ali, guardando. E a gente tem que ser, assim, eu gosto muito daquele livro Essencialista. Não é você ser escasso, mas também não é você ficar desperdiçando e você trazer um padrão de vida que você está feliz, está saudável. E para fechar, Eduardo, o que eu quero deixar de mensagem para a gente não ficar com foco no dinheiro como fonte de felicidade, porque eu percebo muitas pessoas com isso. Quando eu tiver Aham. isso, eu vou ser feliz. Quando isso, eu vou ser feliz. Não, você tem que ser feliz agora. Feliz é um estado mental, felicidade é um estado mental e, consequentemente, as outras coisas virão. Então, vamos fazer o nosso print, que eu acho que essa live vai cair. Será? Você consegue bater aí? Uai, já tá dando 1 hora de live. Vai lá. Eu vou dar o print aqui então. Deixa eu ir pro canto X. sair fora. Vai lá. Foi. 25 segundos nós temos apenas e eu vou estar aqui registrando todas as pessoas que estavam online.
e a gente vai fazer o nosso sorteio e eu vou divulgar daqui a pouquinho nos